Muito bom. Mais uma vez. Ah, eu trato escrevo artigos juntamente com a equipe daí sobre plasticidade fenotípica, mas hoje resolvi trazer algo diferente, não é? Que eu também faço, que é a nutrição e o desporto. Vocês chamam de esporte aí no Brasil. Então, nessa ordem de ideia, eu também oriento trabalhos nesta linha temática, que é uma temática que ninguém trabalha. Ninguém trabalha, né? E, portanto, há estudantes que se interessam por isso e fazem trabalhos interessantes e, portanto, a nutrição é fundamental para que haja um bom rendimento desportivo. Então, o meu título do trabalho que resolvi trazer para este seminário ou para esta conferência é Hábitos Alimentares no Treino Desportivo, caso de estudo de basquetebolistas moçambicanos. O próximo slide, João. Muito bem. Qual é, no entanto, a importância da dieta ou bons hábitos alimentares? Para todos, não só para os atletas, otimizar a produção de energia, maximizar o desempenho, minimizar o risco de lesões. Então, o atleta que não se alimenta direito poderá ter baixo desempenho e terá maior incidência de lesões. O próximo. Então, temos aí, portanto, a demanda energética, não é? Qual é a sua importância? Né? Preservação da massa magra, funções imunes, funções reprodutiva, ótimo desempenho atlético. Portanto, essa demanda energética de onde é que vem? Do alimento, que fornece nutriente e, portanto, por sua vez, esse nutriente fornecer a energia. O próximo slide. Então, há um elemento-chave, que é a massa magra. Qual é a consequência de perca, portanto, da massa magra? Diminuição da força e endurance. Se o atleta perde a massa magra, portanto, vai render menos. Sem força e sem endurance ou resistência, dificilmente esse atleta poderá render. O próximo. Dieta pré-treinamento e competição. Então, o que o atleta deve ingerir antes de competir? Então, existe a alimentação que ocorre 4 horas antes de competir, não é? Recomenda-se a ingestão de 200 a 300 gramas de carboidratos 3 a 4 horas antes e 1 grama por quilograma 30 a 60 minutos antes, garantindo assim o melhor rendimento e evitando a fadiga precoce. Claro que as grandes refeições acontecem 4 horas antes da competição, mas temos que ter em conta que nessas 4 horas ele tem que ir se alimentando com pequenos lanches, não é? Frutas e sucos naturais, o carboidrato tanto vamos de baixo índice, não é? Momento antes de entrar em competição. O próximo. Papel do carboidrato. Já vimos que ele, portanto, fornece energia, não é? Glicose, não é? Amido, glicogênio. Portanto, o glicogênio é tanto como se encontra armazenado o açúcar no organismo, no músculo ou no fígado. É reserva, não é? O carboidrato também desempenha função estrutural, não é?
O próximo. Então, se o atleta entra numa competição com baixos índices de glicogênio, já dissemos que o glicogênio é a reserva. E esse glicogênio vem de onde? Da alimentação, da nutrição. Se ele entra com baixos índices de glicogênio, menor desempenho, consequentemente. Vai cansar rápido. Rapidamente irá atingir a fadiga. O próximo. Então, mas existe o carboidrato simples e complexos, não é? Não basta ingerir o carboidrato. Há carboidrato benéfico, há carboidrato que não é tão benéfico assim. O próximo. Então, qual é a diferença entre carboidrato simples e composto? Não é? Então, são tanto diferenças que acredito que muitos estão aí conhecem, não é? O simples é facilmente digerido, não é? Fornece energia imediata, quer dizer, o seu fornecimento de energia é curtíssimo, né? Pobre em nutrientes, não é? E dificulta também o emagrecimento. Diferente do complexo, não é? Que é lentamente absorvido, fornece energia gradativamente às células, quer dizer, pouco a pouco, não é? Então, é rico em nutrientes, portanto, o que é mais importante, e favorece também o emagrecimento. Estamos a falar do carboidrato complexo. O próximo. Carboidrato durante o exercício. Deve acontecer durante o momento que o atleta esteja a competir. Qual é o tipo de carboidrato que ele deve digerir? Deve ser o carboidrato a ser ingerido deve ser ingerido antes que ocorra a fadiga, para assegurar que esteja disponível quando os níveis de glicogênio muscular estejam baixos. Quer dizer que o atleta não precisa estar cansado primeiro para ingerir o carboidrato, não é? Então, tem que entrar já concentração de seja 10% de carboidrato é o mais indicado nessa situação. Estamos a falar, portanto, durante o exercício. O próximo. Então, após o exercício, não é? O carboidrato após o exercício, não é? Então, logo que ele termina de competir, deve ingerir. Não deve esperar descansar. O consumo de carboidrato é imediato, não é? Por quê? E qual é o tipo de carboidrato nesse momento? Dissemos que antes devia ser o carboidrato de baixo índice glicêmico. Nesse momento, o carboidrato a ser ingerido deve ser de alto índice glicêmico para rapidamente, porque nesse momento o enzima que processa glicogênio está em atividade intensa, então, para rapidamente repor o glicogênio, já, portanto, consumido durante a competição. O próximo. Então, proteína também é importante durante o exercício, não é? Pode passar. Então, os atletas necessitam de proteína para lesões. Pequena quantidade de proteína serve como fonte de energia, ajuda no ganho da massa muscular. O próximo. Então, o que tem se visto, por exemplo, aqui em Moçambique, é que os praticantes de musculação, eles tendem a consumir excesso de proteína, acreditando que fazendo isso eles vão ganhar a massa, não é? Muscular. Portanto, é um erro, não é? Portanto, isso pode acarretar outras consequências.
pode comprometer a ingestão de carboidrato, que é a principal fonte de energia, causa desidratação e pode virar gordura, porque é tecido, é estocado, é um tecido adiposo. Então, do consumo total das calorias do atleta, o consumo não deve ultrapassar os 15% da dieta diária. Pode passar. Próximo. Não é? E temos também lipídio, que é a gordura, não é? E o exercício. Qual é o tipo de lipídio que deve ser consumido? Gordura insaturada, não é? Gordura de origem vegetal e não muito de origem animal. Isso toda a gente sabe. Podemos passar. Então, o consumo elevado de gordura torna mais difícil o consumo das quantidades recomendadas de carboidrato. Aquilo que acontece também com as proteínas. Pode passar. Entretanto, também uma redução muito severa do consumo de lipídios não é indicada, já que esse nutriente participa do metabolismo, da produção de energia e do transporte de vitaminas lipossolúveis. Portanto, gordura ninguém quer ficar gordo e, como solução, é retirar a gordura da dieta. Então, o que vai acontecer? Não é? Se essa retirada for em excesso ou for severa, então estará a comprometer também a produção de energia, já que também a gordura é reserva de energia. Pode passar. Portanto, isso já foi dito, as grandes refeições são realizadas 3, 4 horas antes. Mata-bicho, nesse caso, é o pequeno almoço. Nós aqui em Moçambique, esse termo já criou confusão com a professora Carol, já quando começou a frequentar aqui, nós perguntávamos, já mata-bicho? Ela ficava sem saber o que significava isso. Então, mata-bicho é o pequeno almoço, né? Então, pequeno almoço, porque há casos em que os jogos são realizados pela manhã, então a refeição grande será mesmo mata-bicho, que lá é o pequeno almoço. Pode passar, sim. Então, uma hora antes, os pequenos lanches, pode passar, isso já foi dito lá atrás. Então, esse trabalho foi feito com uma estudante da graduação, que já fizemos esse trabalho juntos, chama-se Rufina, pode passar. Então, falamos concretamente ao tema basquetebol, não é? Portanto, uma das grandes modalidades, né? Então, o desempenho e a recuperação das atividades esportivas são aprimoradas por estratégias nutricionais bem escolhidas. Tanto o desempenho como a recuperação. Não só o desempenho, como também a recuperação do atleta, a nutrição desempenha um papel muito importante. Pode passar? Então, para o atleta de basquete, como de tantos outros, não tem havido um cuidado especial na alimentação do atleta. Os atletas são limitados pelas escolhas alimentares oferecidas, o que pode influenciar sua ingestão alimentar e o desempenho subsequente. O que quer dizer que os atletas, eles, aquilo que o clube oferece, se vai é bom, se não é, portanto, ele vai consumir. Portanto, aquilo que o clube oferece apenas. Então, ele sem se preocupar com o desempenho, sem se preocupar com a nutrição que vai trazer mais benefícios para o seu desempenho. Próximo. O próximo, sim. O basquetebol é um desporto intermitente que exige da equipe, ou time, como vocês chamam, uma preparação física adequada para alcançar o seu objetivo. O treinamento físico exaustivo altera consideravelmente as necessidades nutricionais. Por isso, é importante uma alimentação adequada, não somente para melhorar o desempenho nas atividades, como também para a recuperação e a manutenção da saúde. A própria saúde da atleta depende em parte, portanto, da nutrição e de uma alimentação adequada. O próximo. Em Moçambique, pouco se sabe sobre hábitos alimentares, especialmente
os atletas do basquetebol. Vamos passar, por isso que nós fomos lá, para procurar saber. O objetivo deste estudo foi descrever hábitos alimentares e composição corporal dos atletas do basquetebol sênior dos clubes da cidade de Maputo. Pode passar? Então, foram 48 atletas, fomos a quatro clubes principais da cidade de Maputo. Pode passar? Então, as variáveis foram a idade, a altura, nesse caso, no caso, a composição corporal e os hábitos alimentares. Para avaliarmos os hábitos alimentares, usamos uma ferramenta, adaptamos uma ferramenta mesmo moçambicana, né? Porque não podíamos usar, por exemplo, o questionário brasileiro, por exemplo, porque tem muito alimento que não tanto, que em Moçambique não existe. Portanto, pode passar. Então, como é que nós pontuávamos o alimento, né? Portanto, há um autor moçambicano, um autor, não é, que foi fazer que foi avaliar hábitos alimentares na zona norte do país. Então, ele pontuou, não é, deu pontuação a esses alimentos. Por exemplo, alimento com ponto 1, vegetais, frutos, né, e outros, não é? Por que ele deu ponto 1? Porque naquela população ali, esses alimentos não eram muito consumidos e não eram acessíveis. Com ponto 2, cereais, tubérculos, pão, esparguete, não é? E com pontuação 3, feijão, cocoginoses. E a maior pontuação foi para aquilo que podemos dizer proteínas, né? Portanto, neste questionário moçambicano aqui. Pode passar. Então, os procedimentos éticos, atletas participantes foram convidados e informados das vantagens da sua participação neste trabalho. Os atletas só participaram nesse estudo mediante a assinatura do termo de consentimento livre, esclarecido, concordando com a sua participação. Nesse caso, o atleta era informado da importância desse estudo. Por que havia esse cuidado? Havia esse cuidado porque a tendência do atleta ou do participante de certos questionários tentar trazer alimentos mais famosos, que estão na moda, não é? E não dizer exatamente aquilo que ele comeu. Então, nós dizíamos a ele que é importante dizer tanto o que ele comeu e que os resultados eram confidenciais, não é? Para que ele dissesse exatamente o que ele consome mesmo. Não dizer hambúrguer, prego, quando na verdade ele não consumiu isso, mas porque é o que está na moda, né? O próximo. Portanto, já na parte dos resultados, temos aqui as características da população, assim, em média o peso 84, a altura 1,89, idade situava-se entre os 23 anos, por aí, o próximo. Então, se a gente for a ver se formos a ver a percentagem de gordura, formos a ver a massa gorda, a massa magra, IMC, três variáveis, os atletas apresentam os mesmos resultados, não é? Que a literatura internacional traz, não é? Da revisão que fizemos, mas quando vamos à massa magra, por exemplo, quando comparamos com esse estudo de Soares, os atletas moçambicanos apresentam menor massa magra. Portanto, nós já falamos da importância de massa magra lá atrás. O estudo de Soares apresentava uma média de 85, não é? Por cento do consumo de massa magra, quando nos atletas é em média 70%. Então, há um déficit na massa magra. Pode ser por causa
portanto, do tipo de alimentação que esse atleta de basquetebol moçambicano, portanto, apresenta. O próximo. Então, em termos de resultado das quantidades e qualidades alimentares, né? Então, quando formos a ver as quantidades, né, vemos que o atleta moçambicano consome muito carboidrato, não é? E consome menos proteína, né? Menos lipídios, até aí tudo bem. Isso em termos de quantidades, não é? Mas já vimos lá atrás que há carboidratos simples e compostos. Então, quer dizer que eles consomem carboidratos, sim, não é? Mas talvez não é o carboidrato ideal, não aquele carboidrato que o atleta devia se preocupar em consumir. Por isso, quando formos a ver a qualidade, a gente vê que eles consomem mais proteína em termos de qualidade, né? E consomem menos carboidrato. Não é? Então, isso mostra que o atleta moçambicano, ele investe mais no consumo de proteína, né? E menos o consumo de carboidrato. Se ele consome carboidrato, sim, é o carboidrato simples, tipo biscoito, bolachinhas, açúcares, bolinhos, tanto tipo de carboidrato que, de fato, não beneficia para o rendimento, né? Ele consome mais proteína, tipo carne, quando formos a ver em termos de qualidade. O próximo. Portanto, só para citar que esses resultados também foram encontrados, sim, foram encontrados, já tinha colocado aqui o autor, Prado WL, não é? Ele também, no seu estudo com atletas de futebol, encontrou que os atletas investiam mais no carboidrato. Muitos estudos com atletas, portanto, apontam para esse fato. O atleta consome mais, portanto, muito mais proteína do que, portanto, o carboidrato, né? Não só o atleta moçambicano, mas também maior parte dos atletas, mesmo em países mais desenvolvidos, os estudos têm revelado isso. O próximo. Em jeito de conclusão, né? Descritos os hábitos alimentares e sua relação com a composição corporal dos atletas de basquete sênior dos clubes da cidade de Maputo, verificou-se que, para esse estudo, os hábitos alimentares dos atletas de basquete da cidade de Maputo são inadequados, apresentam uma insuficiência de carboidratos, demonstram de forma incorreta o alto consumo de proteínas, tem uma altura consideravelmente baixa do exigido para o basquete e tem um estado de composição corporal estável. Próximo. Salientar que esses atletas alimentam-se mais com proteínas e carboidratos, mas têm ingerido menos das vitaminas, que pode ser importante para as suas atividades, e lípidos que podem fazer reservas necessárias para este tipo de desporto que é muito intermitente. Então, eles também consomem menos lípidos, portanto, que pode ser prejudicial, dado que já vimos que a diminuição severa do lípido pode trazer consequências, tanto que ele é reserva. Acho que esse é o último, se não me engano. Sim. Os clubes de basquetebol da cidade de Maputo devem olhar para o aspecto nutricional dos seus atletas, contando para isso com a ajuda de profissionais qualificados, ou seja, nutricionistas nos seus quadros pessoal. Agora sim. Obrigado. Muito obrigada, doutor Mário Chamo. Então, não tem nenhuma consideração ainda no chat, mas quem quiser mandar sua pergunta pode mandar. Mas eu tenho a minha consideração.